A gente recebe hoje aqui no Maringá Post o secretário de Cultura de Maringá, Victor Simeão. Victor vai bater um papo com a gente sobre as ações que são desenvolvidas em nossa cidade e a você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube. Nosso muito obrigado. Victor, bem-vindo. Ronaldo, um prazer falar com você e com toda a audiência do Maringá Post. Secretário, a gente tem observado muitas ações da Secretaria de Cultura, até porque você é um apaixonado por essa área e tem feito tudo de maneira muito envolvente, né? Você, de fato, se envolve com todas essas ações. Talvez seja uma das pastas da Prefeitura em que é muito bacana observar o envolvimento, né, que há de toda a equipe e do próprio secretário, porque não é só uma ação técnica, né? É uma ação que envolve muita paixão também, né? Exatamente, a gente fica muito feliz por uma série de motivos. O principal deles é o respaldo que nós temos da gestão do prefeito Ulisses Maia e a possibilidade de articulação com as demais secretarias e com a nossa equipe. Para não ser injusto e não esquecer o nome de ninguém, eu vou falar de modo generalista, mas dentro do nosso time nós temos atores que hoje estão na gestão, músicos, pessoas ligadas à pesquisa e à memória que participam ali e dão todo o suporte para o trabalho da Secretaria de Cultura, e mais especificamente de quem está no cargo de secretário, e neste momento sou eu. Além disso, Ronaldo, a gente, por muita sorte, competência e vontade de trabalhar, tem tido um espaço maravilhoso com a imprensa. Mesmo que seja para receber uma crítica, uma sugestão, um apontamento, isso permite que o debate seja levantado e direcionado ao público. Com isso, as nossas atividades reverberam e atingem cada vez mais as pessoas. Sem contar que, ao longo da nossa história, mesmo como jornalista ou professor de sociologia, a cultura, e mais especificamente alguns segmentos artísticos, sempre estiveram presentes na nossa vida. Agora, enquanto gestor, enquanto secretário, a gente pode, digamos assim, articular aquelas nossas ideias, os nossos projetos junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, junto aos segmentos e os setores em separado por meio de diálogos setoriais e consultas públicas. Daí, como resultado, pensar numa política pública efetiva, e o resultado é que neste 2022 Maringá tem respirado arte, talvez como nunca. E a gente vai falar um pouquinho sobre, né, todas essas ações que vêm sendo desenvolvidas e, como você disse, né, Maringá tem respirado arte, mas eu quero já projetar uma das ações que estão aí sendo elaboradas, sendo desenvolvidas aí para o mês de novembro, que é a FLIM. A FLIM já tem um tempinho, né, que vem acontecendo em Maringá, e para novembro a gente tem mais uma ação aí interessante. O que vocês estão aí preparando? Quais as expectativas para a FLIM 2022? São as melhores possíveis. Vai ser a 9ª edição da Festa Literária Internacional de Maringá, e como foi um sucesso a realização dela no ano passado no CAC, no Centro de Ação Cultural, nós vamos repetir essa ação ocupando um espaço público, permitindo que a população, acredite, Ronaldo, pertence e sinta que esse espaço, melhor dizendo, pertence a elas. Muita gente ainda não conhecia o CAC, algumas pessoas se lembravam que antigamente tinha sido a Biblioteca Central de Maringá. Como diferença, nós vamos instalar uma tenda de circo no estacionamento ali da 15 de novembro com a Getúlio Vargas, ali, o estacionamento da prefeitura, como a gente chama, para ter algumas outras atividades. Nós vamos trazer pelo menos 2 nomes internacionais, de forma presencial, pelo menos um deles. Teremos uma série de escritores muito conhecidos em todo o Brasil, nomes que foram validados por uma comissão. Nós fazemos sempre com uma comissão, com representantes do conselho e de outros segmentos que nos ajudam a decidir e a escolher. E teremos também um grande show nacional. Nós não divulgamos ainda os nomes, porque dentro da prefeitura, dentro da burocracia pública, você tem uma série de regimentos que precisa ser seguido. E caso dê um problema aqui, outro acolá, e por algum motivo essa pessoa que a gente supostamente poderia dizer não vem, fica feio para a gente. Mas o que eu garanto vai ter muita coisa boa. Sem contar que nós criamos pela primeira vez no ano passado um edital de contratação de artistas locais para que eles participem da FLIM como músicos, ou com shows musicais ou peças de teatro. Então nós faremos essa valorização dos locais, com pelo menos 20 ou pouco mais de 20 atrações e espetáculos locais, sem contar os escritores e as escritoras locais.
Nós estamos articulando nesse momento, teremos uma reunião em breve com a comissão para definir atividades de pré-FLIM. Nós vamos às escolas antes do início da própria festa. Nós queremos mobilizar também as universidades, já temos tido esse diálogo, para que Maringá, durante o período de novembro, possa sentir o cheiro do livro e que nós valorizemos ainda mais esse campo tão significativo para o mundo, mas também especificamente para Maringá. É importante destacar que o nosso município tem 75 anos e uma das grandes marcas dele são os autores e as autoras que vivem aqui. Talvez o maior trovador do Brasil, Machado de Assis, talvez não, como o maior trovador do Brasil, Machado de Assis, nós temos a honra de tê-lo em Maringá. E, mais recentemente, uma série de mobilizações relativas ao campo do livro, leitura e literatura, como a criação de clubes de leitura, a premiação de autores maringaenses, alguns vivendo em Maringá ou não, como Marcos Pérez, Oscar Nakassato, e o próprio Laurentino Gomes, o autor da trilogia 1808, 822, 889, e agora tem aquela série de livros chamado Escravidão, também outra trilogia. Ou seja, o campo em Maringá tem sido muito valorizado, de modo geral, pelo Brasil, e a gestão pública tem o dever, e nós vamos fazer isso, tem que organizar ações, atividades e afins para que a população, de modo geral, também veja, participe e prestigie. E um ponto interessante também é que nessa festa, né, as pessoas têm acesso a muitas editoras, né? É um momento em que há muita disponibilidade de livros, às vezes até mesmo de literatura que nem sempre está muito acessível nas livrarias, né? Exatamente. A questão é, quando nós convidamos, por meio de um chamamento público, editoras ou livreiros, de modo geral, um dos itens que nós sempre pedimos é ofertem descontos, façam promoções e, na medida do possível, tragam livros de autores que estarão presentes na FLIM. No ano passado, edição 2021, naquele momento ainda da pandemia, com um pouco mais de restrições do que agora, nós tivemos poucos autores presenciais e a maior parte deles era local. Então, perdão, Ronaldo, a maior parte era de autores locais. Agora, nesse caso da pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, nós vamos poder trazê-los novamente de forma presencial. Com isso, muita gente, Ronaldo, às vezes vai até a FLIM sem alguma expectativa, digamos assim, aí assiste à mesa o debate do autor X, da autora Y, se interessa, compra o livro na hora e aí vai lá e pega o autógrafo. Para além do simbolismo que isso representa, que é você se encantar com quem você vê e a partir disso você quer conhecer a obra, tem a questão da viabilidade econômica. A gente, enquanto gestor, tem batido muito nessa tecla de que investimento em arte, investimento em cultura é também mobilizar uma cadeia muito significativa da economia. A depender do ponto de vista que você olha, podemos chamar de economia da cultura ou economia criativa. São dois recortes possíveis. E aí você que é doutor, você sabe que vamos para os debates teóricos, que nesse caso não nos cabe. Mas só como exemplo, a depender também do recorte que você faz, a cada R$1 investido no segmento da economia criativa, você pode ter como retorno 2,5 ou até 4 vezes. Então, imagina, você vem com uma editora aqui, traz um volume X de livros, dependendo do sucesso da feira, você vende tudo. Com isso, você gasta com hotel, gasta com restaurante aqui na cidade, utiliza transporte por aplicativo, gerando ISS e outros tipos de impostos locais. Ou seja, é um investimento do poder público permitindo que a economia da cidade, de modo geral, também se mobilize. Por isso que nós fazemos a defesa da arte, a defesa da cultura, e a FLIM, assim como outras atividades culturais, como o Natal, a Virada Cultural, o Mês da Música, são investimentos que trazem retorno. Alguns em mais médio e longo prazo, outros de modo prático na primeira edição ou no momento que você já o realiza. Então, podem esperar, vai ser uma grande FLIM e nós estamos muito animados para divulgar em breve os primeiros nomes. E você citou aí justamente essas ações todas que têm uma movimentação econômica, né? Ou seja, o poder público vai lá, investe para realizar um evento cultural e esse evento ele também traz resultados econômicos para a cidade. A virada cultural, nós tivemos recentemente, eu gostaria já de fazer uma paradinha nela, né? Porque a gente teve a virada cultural, um pouquinho antes
a presença do Erasmo Carlos, e todos foram shows em que o poder público investiu para trazer esses artistas. Algumas pessoas ficam falando, mas gastou 100 mil com isso daqui, 150 ali, e às vezes até discutem o próprio propósito. Eu não sei como que você tem recebido, como que essas críticas às vezes chegam até você e, principalmente, que justificativas vocês têm usado para poder tratar justamente desses apontamentos que, por vezes, acabam circulando. Eu fico muito feliz em receber essas críticas, porque demonstra que vivemos num sistema democrático em que as pessoas podem falar, inclusive, bobagens. Então, está tudo permitido nesse sentido. A questão é que nós temos uma falta de cultura cívica, de modo geral, e às vezes nós não entendemos o orçamento público. Nós que estamos na gestão temos a obrigação de sermos transparentes e explicarmos como que é o orçamento público. Então, resumidamente falando, você tem um grande desenho de orçamento com fatias. A saúde recebe X, a educação recebe Y, que são os dois carros-chefes, digamos assim, de políticas públicas e investimentos por parte da prefeitura, e as outras secretarias também recebem fatias menores. Dentro das fatias menores, os gestores das pastas utilizam estratégias de políticas públicas para investimentos. No caso da Secretaria de Cultura, nós temos 3 frentes junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. O fomento à cultura local, de financiamento de espetáculos por meio de editais, a formação dos artistas locais por meio de contratações de oficinas e alguns outros grandes eventos, tipo o Mês da Música, que nós trazemos um exemplo só, artistas que às vezes não são os mais conhecidos, não tocam em FM, por exemplo, mas os caras são mestres, ganhadores de Grammy Latino e vêm aqui e dão uma oficina para os músicos, para os artistas locais. E eventos. E dentro dessas 3 políticas, a gente tem algumas outras menores, como descentralização, participação de minorias políticos sociais e afins, mas pegando o gancho desses 3. Então, nós dividimos o nosso orçamento nesses 3 segmentos. No caso dos eventos, nós pensamos o seguinte: Maringá é uma cidade de 436 mil habitantes, pelo menos com os dados mais recentes do IBGE, em que boa parte da cidade muitas vezes não pode viajar, não tem acesso a pagar um ingresso de 200, 300 reais, a depender do artista, quando vem aqui ou vai até Curitiba. Então, o que nós devemos propiciar? O acesso a essas pessoas. Mais do que isso, trazendo uma Gal Costa, por exemplo, ou um Sepultura, também como exemplo, nós vimos como as cidades da região e até do estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul, porque eu encontrei essas pessoas e conversei com elas, vieram até aqui para assistir esses shows. O Sepultura, por exemplo, é uma banda de renome internacional, talvez a principal banda de rock do Brasil, com muita fama na Europa, nos Estados Unidos. Antes de chegarem ao Brasil, antes de virem para Maringá mais especificamente, eles estavam em turnê nos Estados Unidos. 20 e tantos shows por lá. Aí vieram para cá, fizeram São Paulo e depois Maringá, iam fazer mais 2, 3 em São Paulo e viajariam novamente para fora do país. Com isso, nós tivemos ocupação de rede hoteleira. Eu tive um dado de que estava em até 80 e poucos por cento de ocupação da rede hoteleira por causa da virada cultural. Artistas, artesãos, pessoas com barracas, food trucks e afins, venderam tudo. Isso foi até uma reclamação positiva que nós recebemos. Eu recebi uma mensagem, era umas 7 da noite, o show de Sepultura começava às 9, salvo engano, era 7 da noite, um colega falou assim, não tem mais comida aqui no dos food trucks, porque tinha acabado, tinha dado tanta gente que tinha acabado. E aí você vai conversar com esses empresários ou microempresários que participam ativamente desses eventos vendendo produtos, eles estavam mais do que satisfeitos, porque era o momento que eles faziam uma receita extra, que às vezes eles não haviam ser programado. Com isso, tendo receita extra, você contrata um novo funcionário, compra melhores insumos, conserta seu déficit por algum motivo que você teve uma conta que extrapolou, e dessa forma, Maringá segue obtendo mais receitas. Então, dito isso, há todo um caminho, um recorte para fazer esse investimento. Nós não tiramos dinheiro de nenhum outro local. Além de, falei da questão econômica e quase político-social, tem a questão de fruição artística. Quando se imaginava que em Maringá nós veríamos Erasmo Carlos na praça, o cara que inventou o rock no Brasil, um dos precursores da música popular brasileira, da Jovem Guarda, cantando um show lindíssimo na Catedral,
depois Gal Costa, uma das musas da Tropicália, também uma das músicas da MPB, e o Sepultura, um dos grandes nomes do rock and roll, cantando de forma gratuita na praça. Além disso, no caso da virada cultural, nós levamos para um outro local que não o centro. Dessa forma, nós descentralizamos e permitimos que muitas pessoas fossem a pé, e isso é um ponto positivo, ou que tivessem que se deslocar de Uber ou de ônibus, de alguma forma elas também estavam colocando dinheiro na economia local. Então, nós fizemos as pessoas circularem pela cidade. Então, é um resultado de investimento do poder público que a gente coloca agora para plantar depois. Então, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, vamos continuar fazendo, faz parte, uma pessoa não gostar, outra não gostar. Agora, 40 mil pessoas gostaram. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado, sem contar que esses foram, no caso da virada especificamente, foram 2 shows nacionais que receberam, por óbvio, destaque, mas nós tivemos 13 ações ao todo. 10 locais, então circo, dança, banda de rock, que também essas bandas, esses grupos mobilizaram fãs locais. Muitas pessoas não conheciam os artistas e por conta da virada passaram a conhecer. Então essa pessoa vai poder vender o show dela depois, circula o nome dela nas suas plataformas digitais, quer dizer, todo mundo sai ganhando. Sem contar que também, ao final, nós colocamos um telão no Cinema Céu Aberto que deu 200 pessoas naquela noite fria de Gal Costa, provando que quando o poder público quer e faz bem feito, as pessoas participam. Então, para nós, uma grande felicidade, vamos continuar fazendo, vamos continuar gerando receita e imposto para depois também ser colocado mais em saúde, mais em educação, mais em assistência social e permitindo que toda a população tenha acesso. Finalizando só, já falei muito sobre o tema, mas a gente que vem de bairro periférico, que não tinha acesso, não conseguia comprar um livro, não podia ver um show, hoje nós estamos na gestão e vamos fazer isso sim, porque se uma pessoa pode ter, todas devem ter. O resultado é isso. Palmas para os artistas e, modestinho um pouco de lado, palmas também para a gestão que tem coragem, vai lá e faz. Outro ponto, você falou sobre toda essa movimentação, e esse mês de agosto, inclusive, a gente está com o mês da música, né? E aí já é uma ação de valorização dos artistas local, da própria produção que acontece na cidade, não, Victor? Sim, são 60 atividades que iniciaram mais especificamente no dia 2 de agosto e vão até o final do mês, até o dia 30, também de forma descentralizada. O nosso foco é mostrar que Maringá, de fato, é a cidade de canção. Nós temos esse epiteto, mas por algum motivo, e a gente podia ir para a história e fazer um outro debate, de alguma forma isso se perdeu. Nós fazemos esse resgate, uma lei do vereador Sidney Telles, que nós regulamentamos e passamos a executar em 2021, e dessas 60 ações, vou falar de forma aproximada, mas 55, 56 são com locais. Então, são músicos locais, escolas de músicas locais. Nós trouxemos também, Ronaldo, pela primeira vez, uma parceria com os bares e restaurantes. A Brasel é uma parceira nossa para quebrar o circuito off. Então, alguns dos artistas que participam do mês da música depois vão para esses bares e restaurantes, aí lá fazem um cachê. Esses locais também ofertam desconto para quem informa que sabe do mês da música. E nós estamos com atividade todos os dias. E aí a programação está no site da prefeitura, está também nas redes sociais da secretaria, mas nós estamos no Buracão, no terminal intermodal, no aeroporto, no Parque Bingá, em restaurantes populares. Nós vamos nos 4 restaurantes populares para que, enquanto a pessoa se alimenta, faz um exercício, vai para casa, ela tenha acesso à produção artístico-cultural da nossa cidade. É um pouco da resposta anterior. Por que nem todo mundo pode ter acesso a isso? Por que a gente não pode propiciar momentos de fruição, consumo de arte? Nós vamos fazer e temos feito. E muito também em parceria. A gente tem que agradecer o SESC, a Universidade Estadual de Maringá, as escolas de música, o NUSCA, que é o núcleo das escolas de música aqui de Maringá, que atenderam ao nosso chamado, estão participando e, com isso, divulgando o próprio trabalho deles e valorizando a produção local. Nós já tivemos oficinas,
Já tivemos show com o Trio Corrente, que é um dos principais grupos de jazz do mundo, e nós temos a sorte de deles serem brasileiros, são ganhadores do Grammy, e foi um show maravilhoso, lotou o Teatro Barracão. E a piada interna que a gente faz é um exagero, é uma hipérbole, por óbvio, mas ela é real. O nosso objetivo é fazer com que o Mês da Música cresça cada vez mais, a ponto de você, Ronaldo, estar andando na rua e trombar com um músico. A nossa ideia é essa, para valorizar, de fato, esse nome da cidade de Canção e mostrar aquilo que a cidade tem produzido. E, como resultado, a gente conversa muito com gestores. A gente esteve recentemente em Curitiba, num evento estadual, e é incrível como que essa articulação da Secretaria de Cultura, da Prefeitura de Maringá, do prefeito Ulisses Maia, que é uma liderança forte no estado, tem reverberado a ponto de gestores de outras cidades virem perguntar para a gente: mas como é que vocês fazem isso? Como é que está acontecendo? O orçamento de vocês é gigantesco? A gente fala: não, é organização, gestão, priorização e articulação. E o resultado tem acontecido, obviamente, com o trabalho de formiguinha, obviamente que há muito a ser feito, e quando nós fazemos uma edição como essa de agora, nós já estamos pensando na outra. O que nós vamos melhorar? O que nós vamos atingir? Como é que a gente pode crescer? E até o final do mês tem muita coisa para acontecer. Victor, quero agradecer a sua disposição de falar com a gente, foi um prazer. Ronaldo, eu que estou à disposição sempre. Muito obrigado pela sua paciência de ouvir, seu empenho também, sua vontade de divulgar a arte e a cultura. A gente está sempre à disposição. Sou um leitor do Maringá Post, um fã do seu trabalho. Então, sempre à disposição, viu? Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou esse bate-papo nosso, muito obrigado.